Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com o empresário Leonardo Bortoleto e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje para debate: depois do embate com a Argentina, uma nova crise diplomática emerge no governo Lula. O presidente brasileiro causou incômodo no Paraguai por causa de uma declaração sobre a Guerra da Tríplice Fronteira, que aconteceu em 1870 e matou cerca de 70% da população paraguaia. Vamos ouvir o que disse o presidente. A gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Corinthians, mas nós gostamos do Vasco, tá? Então veja, a gente gosta de tudo e a gente gosta de paz. Mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. Vamos então ao debate. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Paraguai e Argentina, esses atritos de Lula com vizinhos, pode isolar o Brasil ou não? Não creio. Na verdade, essa disputa sobre a versão histórica da Guerra do Paraguai é antiga, não é de hoje. Havia no passado, inclusive, quem dizia que tudo tinha sido provocado pela Inglaterra, né, com a tentativa de atingir o Paraguai, porque era uma potência em desenvolvimento na América Latina. Isso já foi hoje negado por historiadores mais recentes. Mas o que deu? Foi uma situação muito complexa a Guerra do Paraguai. De fato, o que Lula disse ocorreu, houve essa invasão do Paraguai. Mas houve uma série de causas antecedentes, que tem a ver com a briga do próprio Uruguai com o ditador Solano Lopes, né? E o Brasil interveio pró-Uruguai, aí formou-se a Tríplice Aliança. O que efetivamente aconteceu ali, o que determinou, é uma situação histórica bastante polêmica, ou seja, Lula não faltou com a verdade. O que existe são versões históricas diferentes. Onde está o problema? É que realmente a Guerra do Paraguai foi um massacre em relação ao povo paraguaio. Isso é verdade. Por quê? Porque havia um acordo na Tríplice Aliança que era necessário exterminar Solano Lopes, o ditador paraguaio. E aí, enquanto ele não caísse, a guerra prosseguiu com o massacre da população. Isso deixou os paraguaios muito ressentidos. Agora, eu diria que se na versão desse massacre, se ela for expressada, muitos dos heróis brasileiros, como o Duque de Caxias, serão acusados de uma forma muito terrível, e aí ficarão ofendidos os militares brasileiros. Em síntese, a Guerra do Paraguai é um imbróglio histórico que tem várias causas, várias consequências, em que há um ressentimento forte, não sem razão, do povo paraguaio por ter sido massacrado, mas, no fundo, essas disputas sobre versões históricas sobre a Guerra do Paraguai, e de fato o Paraguai invadiu, fez a invasão que Lula falou, isso não deve ser colocado à flor da pele para atrapalhar relações diplomáticas. Em outras palavras, eu acho que esse incidente será facilmente superado, ao contrário do que aconteceu com a agressão de Milei. Que não se diga que Lula é culpado, pelo amor de Deus, de um presidente estrangeiro vir ao Brasil e xingar autoridades brasileiras e ele próprio. O próprio Milei está sendo massacrado na Argentina, massacrado pela imprensa, pela opinião pública, pelo comportamento absolutamente indevido. Lula, o que fez foi, no território nacional, fez um comentário que é dentro de uma versão de historiadores brasileiros justificada. A gente aprende na escola aquilo que o Lula falou. Só que, evidentemente, uma análise histórica mais complexa revela que há todo um conjunto de situações que antecederam esta invasão paraguaia. E o que Lula está dizendo é o seguinte: olha, quem quer a paz tem que estar preparado para a guerra. No fundo, é isso que ele está dizendo. E ele tentou, na sua linguagem popular, acessível, como ele sempre utiliza, traduzir isto numa versão que não está equivocada faticamente, mas numa análise histórica que podia ser feita academicamente, e aí teriam as polêmicas, que se colocariam quem foi culpado por quê, etc. e tal, afastando-se da Inglaterra, como muitos outros historiadores modernos fazem, ou quem é culpado pelo quê. Os paraguaios, com razão, são muito ressentidos por parte da sua população ter sido dizimada. Foi um verdadeiro genocídio que aconteceu no Paraguai. Reage, é uma questão epidêmica do Paraguai. Agora, um incidente que, sinceramente, acredito, se resolverá com grande facilidade.
Bortoleto concorda, bem-vindo, boa noite. Incidente que será resolvido com facilidade ou esse atrito, isola o Brasil? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso, todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. O que eu quero levar à reflexão aqui é por que, mais uma vez, o presidente da República traz um assunto que não tem absolutamente nada a ver com a pauta que ele está tratando. A despeito da questão histórica, a gente tem que lembrar que um assunto como esse, vamos lembrar aqui, 70% da população paraguaia foi dizimada. Qual é a intenção e correlação que existe com a oportunidade de fala do presidente? No mesmo dia em que é liberada a investigação do filho do presidente Lula, me parece muito mais uma maneira de jogar uma cortina de fumaça sobre o assunto do que efetivamente a gente discutir com propriedade a questão histórica. Porque não é da questão histórica que nós estamos falando. São, de novo, das bravatas, da maneira jocosa com a qual se tratam temas importantes e relevantes da política internacional. Aí vamos ter que resgatar e trazer para a mesa a maneira inapta, total e absoluta do governo brasileiro em tratar o tarifaço dos Estados Unidos nas nossas produções, indústrias. E aí, quando a gente dá uma olhada para o panorama de relação internacional do Brasil, em especial quando se trata de países governados pela direita, a gente vê nitidamente um envolvimento ideológico na maneira de pensar do presidente na hora de falar de relacionamento internacional. Olha, tratar relacionamentos internacionais, vizinhança e comércio com ideologia não funciona. E volto a dizer, será que de verdade a intenção do presidente, quando faz um comentário como esse, é de verdade trazer a questão da segurança e a dificuldade e que nós somos um país de paz? Eu sou um país de paz e trago aqui uma informação que lembra uma guerra que dizimou 70% da população vizinha. Qual é o ganho que se tem com uma fala dessa? Me parece às vezes que o presidente, quando fica muito à vontade, ele deixa transparecer aquilo que está cheio o coração dele. De amargura, muitas das vezes, de informações desconexas do assunto e de falta de profundidade do tema inicial. E aí já mete o Corinthians, coloca o Vasco, sabe? A maneira com a qual o presidente sempre teve habilidade de comunicar nunca deu a ele a impressão dos outros de imaginar que ele estava fugindo do assunto ou que ele estava trazendo à tona uma informação que nada agrega e só mais atrapalha. Por Deus do céu, o que vale essa frase solta em todo o discurso? Quem tiver tempo, vai ao YouTube e acompanha a fala completa do presidente e vê como foi desnecessária essa fala, como ela está totalmente desconectada do contexto. A minha pergunta é, para quê? Quem ganha com esse tipo de postura do estadista? Quem ganha com essa postura do presidente da República? Quem efetivamente pode, ao analisar a fala do presidente, imaginar que ele quis trazer esse assunto e com qual intenção? Então, finalizo meu comentário com o meu início. Me parece muito mais uma maneira de jogar a cortina de fumaça sobre assuntos que verdadeiramente importam, que são investigação, corrupção e que envolve diretamente o filho dele, na mesma data, do que efetivamente uma questão histórica e aí puxar para si, para o Brasil, para o Uruguai, para o Paraguai ou para a Argentina, o pleito de ter a narrativa correta sobre esse assunto. Me desculpe, mas foi desnecessário e só faz com que a gente deixe claro que a nossa política externa é tratada com ideologia. Cardoso concorda, é cortina de fumaça. E quem sai mais prejudicado, Paraguai ou Brasil? Olha, eu vou discordar fraternalmente do meu amigo Bortoleto. Dizer que o Lula não é um bom comunicador. Você imagina se ele fosse bom comunicador, o que ele seria? Papa? Ele foi eleito 3 vezes pela República, fez uma sucessora, pode se eleger a 4ª. É um fato inédito na história. Ele se comunica como ninguém com o povo brasileiro. Justamente porque traduz situações populares, porque fala de Corinthians, porque fala de Vasco. Ele é um grande comunicador. Inegavelmente, não dá para dizer que não é. Eu não consigo entender isso. O que se entenderia? Que ele fizesse uma análise acadêmica? Não, ele é um comunicador. Ele é um político e um líder de massa.
Claro. Então, essa crítica me parece que não procede. Como também não procede a crítica de que Lula é culpado por inabilidade pelas sanções de Trump, por favor. Lá nós estamos quietos no nosso canto. Trump veio e deu uma cacetada a pedido da família Bolsonaro primeiro. Segundo, veio novamente, como ele está fazendo com vários países. Como é que deveria o Brasil tratar diplomaticamente com isso? Fazer como Eduardo Bolsonaro propôs? Que nós rasgássemos o nosso PIX e seguíssemos o PIX dos Estados Unidos? E a nossa soberania ela não existe? O Brasil respondeu corretamente a Trump. Dizer que Lula é culpado pelo que Trump fez, me desculpe, eu também tenho que discordar fraternalmente e com veemência. Terceiro ponto, há uma descoincidência, não foi no mesmo dia que houve a fala do Lula e do Lulinha. Me parece que são momentos diferentes, né? E mais, o Lula deu a resposta no caso do Lulinha. Ou será que nós não vimos isso? Ele fala claramente que vai se investigar Lulinha, reagindo muito diferente do que fez Jair Bolsonaro, por exemplo, que quis tirar o diretor-geral da Polícia Federal, segundo o próprio Sérgio Moro, ou seu aliado disse. A postura de Lula não foi encobrir, não. Foi dizer, meu filho vai ser investigado, não vou fazer absolutamente nada em relação a isso. Essa é a postura de Lula. Quis encobrir o quê? Na verdade, ele estava num discurso que foi feito já há algum tempo, né, antes da própria situação do Lulinha, ao que me parece, falando e fez um comentário lateral de um fato que está nos livros de história do Brasil, que é, e curiosamente, o outro falou de ideologia, a visão que Lula expressou é mais de direita conservadora do que dos esquerda. Porque os historiadores de esquerda é que falam justamente do genocídio. Né? Então, há algum paradoxo nisso. O Lula fez uma referência simbólica, como falou do Corinthians, do Vasco, para dizer, olha, eu preciso ter armamentos, eu preciso ter uma forças armadas preparada para enfrentar, para defender a paz. É isso que ele disse. E deu um exemplo histórico daquilo que é encontrado nos livros brasileiros. E o próprio Exército Brasileiro comemora Duque de Caxias, quem for brasileiro que me siga. Isso foi na Guerra do Paraguai. Ou será que nós vamos esquecer isso? Ele está reproduzindo uma versão histórica que muitos historiadores de esquerda vão discordar porque falam do genocídio que está sendo falado pelo Bortoleto. Então, e por mim também. Então, veja, o que Lula fez foi um ato de comunicação à lata, e não foi para encobrir absolutamente nada, até porque é um descompasso temporal entre uma fala e outra. Ele respondeu à questão do Lulinha, ou seja, é um fato de só menos importância, um discurso, repito, lateral, exemplificativo, que tente a reação epidérmica do povo paraguaio, e justa reação, porque foi 70% da sua população dizimada. Né? Criou um embaraço, nada que qualifique algo parecido com aquilo que Milei fez no Brasil ou que Donald Trump fez aplicando sanções, e das quais se diz que Lula é culpado. Ou seja, é aquele aluno que está sentado na sala de aula, o aluno grande toma um bofetão e a professora diz, meu, você é culpado, você estava sentado olhando para ele. Acho difícil sustentar essa tese. Bortoleto, o tempo é seu. Quem sai mais prejudicado, Brasil ou Paraguai? Bom, primeiro de tudo, deixar claríssimo que não tem nenhuma distorção do que eu falei aqui. É um assunto lateral que não tem a ver com o comentário inicial, com a pauta do que o presidente estava falando, e totalmente desnecessário. E o tempo não é esse não, Zé. O tempo é bem parecido, próximo um do outro, sim, porque já tinha, sim, a informação. Então, para mim sim, uma maneira de ter cortina de fumaça. Agora, deixando claro que não tem vencedor, não tem o mais prejudicado, o menos prejudicado. Porque quando nós estamos falando de nações soberanas que têm relações, qualquer um que machuque ou seja machucado é prejuízo. Não cabe aqui uma avaliação de que eu consegui machucar mais, então eu venci. Não. Qualquer um que machuca ou que é machucado sai prejudicado em uma relação internacional. E é o que eu venho dizendo aqui. É confusa a diplomacia brasileira na gestão do presidente Lula. Ela é confusa. Ela é confusa no espectro que se restringe uma diplomacia. Fazer com que as coisas funcionem e que sejam vantajosas para nós. Nisso, falha o governo Lula fragorosamente em vários aspectos, em várias situações. E espero que não dê nenhum problema econômico, que não dê nenhum problema diplomático mais grave, que possa ser contornado, porque a gente não consegue falar da dor do outro não sendo aquele que tem a dor. Quando esse assunto no Paraguai é falado, ele verdadeiramente mexe com os sentimentos da população e de uma maneira justa.
a despeito de quem vai fazer aqui a narrativa. E quando eu deixo claro de que a postura é ideológica do presidente Lula, não aos fatos, não às realidades, não às visões de direita e de esquerda à época quando julgaram o que aconteceu, e sim agora. Quando algo é importante para poder ser criticado em um país que tem governo de direita, ele assim o faz. Quando é de esquerda, ele esquece. Ele não tem comentário para poder fazer. Então, o que eu estou deixando claro aqui é que a posição diplomática do Brasil vem sendo continuamente avaliada negativamente. Quero lembrar ao Zé aqui que se nós temos hoje um tarifaço na postura e no tamanho que temos, que foi amenizado, não foi pela diplomacia do governo brasileiro. Foi pela diplomacia empresarial que tomou frente e rédea da situação para poder discutir o tema, porque percebeu o desgoverno que estava sendo encaminhado junto à diplomacia brasileira na negociação com os Estados Unidos. Por isso, foi amenizado, mas nem de perto, sanado. Infelizmente, nós vivemos esse resultado negativo da diplomacia brasileira. Esse é só mais um exemplo de que, mais uma vez, sem necessidade nenhuma, como o próprio Zé falou, em um assunto lateral que não tinha a ver com o contexto, surge mais uma informação para arrumar picuinha e problema com o país de direita.